Zoom? Já. Olá, meu nome é Suane Brazão, eu sou docente de ensino superior e estou aqui para a gente trocar essa ideia sobre o tema quilombos e resistência na Amazônia e fazer essa troca junto com o Projeto Africanidades. Eu sou amazônida, nascida no estado do Amapá, na comunidade quilombola chamada Campina Grande. Dou graças de ter a ancestralidade inteira da minha família como povos quilombolas, e hoje a gente vai trocar essa ideia sobre essa Amazônia, sobre a perspectiva de uma quilombola, beleza? Bom, meu nome é Ivamar dos Santos, sou especialista em docência de ensino superior, sou do estado de São Paulo, sou consultor quilombola, fiz uma consultoria sobre os quilombos pelo Brasil, onde viajei para vários estados, e hoje nós vamos focar mais no estado da região norte, dos quilombos da região norte. Tá? Bom, nosso encontro de hoje, como eu já falei, tem esse tema, quilombos e resistência na Amazônia, né? E a gente deixa claro que para a gente pensar em resistências quilombolas, a gente precisa rever essa lógica da história do Brasil. A gente precisa entender a história do Brasil a partir da perspectiva dos povos que foram escravizados. Sim. E não dos povos que escravizaram. Correto. Você vê, no ano de 1871, foi assinada a lei, que foi a Lei do Ventre Livre, foi a primeira lei, né, que foi um marco, né, no processo da abolição da escravatura, da escravidão no Brasil. Precisa também a gente saber, lembrar que várias leis aconteceram durante esse processo da abolição. Nós vamos fazer menção aqui a algumas que a gente entende que são referências para a gente falar do nosso tema, que é essa resistência quilombola. Então, essa lei do ventre livre, ela já mostra para a gente uma referência, porque esse bebê que nascia, se a mãe era escrava, ele ia ser... Se a mãe era escravizada, ele ia ser criado onde? Quando se fala em resistência, não dá para deixar de ter esse entendimento de como era tratado, mesmo depois dessa lei, quais foram as dificuldades que foram enfrentadas, né? Tivemos também a Lei Áurea, que já em 1988, né, que foi decretada a abolição da escravatura. Mas antes da Lei Áurea, a gente teve também um outro processo, uma outra lei, que foi a Lei dos Sexagenários. Que foi em 1885. E a Lei dos Sexagenários, olha como é que é o processo de exclusão. Ela pega todos os negros idosos e destitui ele das fazendas, destitui ele de suas famílias. Porque quando esse negro não serve mais para o trabalho servil, ele vai para a rua. E aí a gente tem referência de uma primeira população de rua. E, mais uma vez, esses idosos foram para onde? Sim. Nos quilombos. Nos quilombos. Então, é preciso a gente entender que, para falar de quilombo, a gente está falando muito antes dos marcos legais democráticos no Brasil. A gente está falando que essa resistência ela antecede qualquer memória que você possa construir na sua cabeça. Então, Suane, só já na Constituição Federal de 1988 foi previsto a titulação das terras quilombolas. Os artigos, como o artigo 68, que reconhece que o Estado deve titular as terras em nome das comunidades quilombolas. Olha quanto tempo passou, desde a abolição, desde a Lei Áurea, até a Constituição de 1888. Foram grandes resistências, grandes lutas, grandes entraves, né? Temos uma das referências, né, que foi o Quilombo dos Zumbi dos Palmares. E aí não dá para falar dessa referência de luta
da resistência quilombola, sem falar nas mulheres. Dandara. A Qualtune, né? E muitas outras que estiveram à frente, no sentido político de organizar toda essa população em torno de terras quilombolas. Onde o Estado protege e manifesta a cultura. Poxa, isso é o artigo 215. No artigo 68, eles fizeram teve outros artigos para poder contemplar que o Estado garantisse todos e pleno exercício de direitos à cultura e acesso às fontes cultural nacional, e apoiar, incentivar e valorizar a divulgação das manifestações culturais. E aí a gente fica se perguntando, será que esse artigo 215, que trata sobre essas culturas e a identidade dos povos brasileiros, será que ele considera os povos quilombolas como um povo que precisa ter a sua identidade preservada? Dois, três e... Já no artigo 215, olha, veja bem, eu vou até ler para você. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Será que, de fato, se aplica? E se aplica à questão indígena também, né? Sim. A gente precisa se perguntar até onde esse artigo ele trabalha nessa proteção, ele trabalha nessa difusão, ele dá acesso às populações, a população brasileira, ele dá acesso à identidade do povo quilombola e do povo indígena. Você vê que na Fundação Nacional do Índio, a gente tem um site que fala um pouquinho, né? Esclarece um pouco sobre as terras indígenas, as tradições e as suas ocupações. Né? Você vê que ele fala, inclusive, desse Estatuto do Índio, que hoje, né, a palavra índio foi retirada, né? A gente fala então indígena, né? Mas ficou como o Estatuto do Índio no decreto de 96, 1775, isso. É isso aí, Sônia. E também, logo após, nós temos o artigo 216, que constituem nos patrimônios cultural brasileiro e os bens da natureza material e imaterial, tornando individualmente ou em conjunto, portadores de referências e identidades, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais são os quilombos no Brasil. Não é? É importante a gente falar que quando a gente vai trazer essa referência de resistência dos povos quilombolas na Amazônia, esse artigo 216, ele abre um leque para que aquilo que é intangível e que também é uma ferramenta tecnológica da Amazônia de resistência, ele possa virar, ser referendado como patrimônio brasileiro. E um desses exemplos é o Mar Abaixo, que só agora, há pouco tempo, o Mar Abaixo foi titulado como patrimônio imaterial do Brasil. E aí a gente tem o carimbó, a gente tem, por exemplo, o tambor de crioula. E aí parece que eu estou falando de cultura, eu estou falando de identidade. E essa identidade que fortalece, que também é ferramenta de resistência. Porque o feitio desses eventos, como a comunidade se organiza nesses eventos, são referências de grande valia. O importante destacar é que todas essas leis, os artigos, né, não foram acontecendo por acaso. Houve grande mobilização, né, houve grande mobilização das comunidades quilombolas, discutindo as políticas públicas, né, em diversos momentos, inclusive em conferências em Brasília, para que a gente pudesse conquistar algumas titulações de terra, que inclusive
Em 1994 para 2000, nós tivemos 8 terras tituladas. Em todo o Brasil. 8 terras tituladas. Tá? Nós, em 2003 e até 2010, nós tivemos 12 terras tituladas, embora 4 delas foram parcialmente. Em 2011 a 2016, nós tivemos 16 terras tituladas e 15 parcialmente. No 2016 a 2018, 5 terras tituladas e 4 parcialmente. Tendo em vista que nós temos no Brasil cerca de quase 4.000 comunidades quilombolas. Solicitando reconhecimento, solicitando titulação, solicitando documento, solicitando o direito de suas terras. Quando a gente está falando de terras tituladas, a gente está falando de comunidades, porque essas terras que a gente faz menção tituladas aqui, elas são comunidades com numerosas famílias. E que famílias, de que forma essas famílias se monetarizam? Através da agricultura familiar, através do cultivo nas suas terras, através do turismo, através das relações culturais que se cria em torno da terra. E é preciso frisar também que essas comunidades, essas terras tituladas, na maioria delas, a gente encontra floresta, manancial de rios, a gente encontra uma natureza extremamente protegida. Tem um dado que é importante, Suane, que foi a Conferência de Durban, em 2001. Né? Em retorno à Conferência de Durban, em 2001, a gente viu algumas manifestações e algumas ações voltadas a garantias de direitos. Né? E, a partir dessas garantias de direitos, as instituições foram obrigadas a tomar algumas ações, né? Como tivemos a questão da educação às cotas, né? Enfim, e tivemos outras ações em outras áreas. E na área do Ministério da Previdência Social, eu fui convidado para fazer uma pesquisa nas comunidades quilombolas do Brasil, para entender e acompanhar como estava sendo o atendimento para as comunidades quilombolas à questão previdenciária. Aí foi uma viagem, uma visita em todo o estado do Brasil, mas eu vou me focar em 2 estados, o estado do Maranhão e o estado do Amapá. No estado do Maranhão, eu visitei 3 comunidades muito importantes e que eram tituladas na época, que era do Mocorongo, a do Mocorongo, Santo Antônio e tem mais uma, Coqueiros. Né? Ao visitar essas comunidades e ver na prática como essas leis estavam sendo aplicadas, né? Isso me chamou muita atenção, né? A falta de políticas públicas, né? E de incentivo do Estado no sentido de aplicar as leis, no sentido da valorização da cultura, da valorização do seu patrimônio, né? Essa foi, assim, nesses quilombos do Maranhão, eu senti muito essa falta da presença do Estado, né? Para efetivar. Tu sentiu a ausência do Estado. A ausência do Estado, né? Sentia a ausência do Estado na prática das leis, né? Então você via muita dificuldade na própria infraestrutura, na questão cultural, na questão educacional nem se fala, né? As dificuldades para acesso à educação, né? O investimento na questão da saúde, então era muito precária, as dificuldades que as pessoas tinham. Na área da agricultura, se via assim, uma criatividade muito grande, na resistência ainda de trazer aquela cultura, a cultura do coqueiro, que era de trabalhar o coco, de como trabalhar o coco, de beneficiar o coco, mas com uma ínfima apoio tecnológico. Né? Então, você vê algo muito rústico ainda. Rudimentar, né? Na produção da. E agora, chegando no Amapá, nos quilombos do Amapá, qual eu visitei, que na verdade era
um quilombo titulado e um que estava previsto em processo de titulação, que era a comunidade do Curiaú e a comunidade da Lagoa dos Índios. Quando eu busco esses dois estados, eu tento trazer um diferencial muito interessante. Quanto o estado do Amapá, ele fazia um investimento na questão cultural, né? Ele investiu na cultura de forma constante, né, e marcante na questão da cultura e das tradições culturais do estado, né? Então esse era um grande diferencial que eu senti nas comunidades. E por um outro lado, nas previdências a qual eu visitava, porque em primeiro momento fazia uma visita nas comunidades, utilizando um método mais de quali e quanti, né? E nos postos de saúde de atendimento da Previdência, eram feito um trabalho para que eles pudessem entender esse novo processo de atendimento às comunidades quilombolas sem caracterizar ou tirar essa postura de trabalhar de forma preconceituosa. Racista, né? É. Uma forma racista. O Estado com o aparato. Não dá para negar racista. que a questão do racismo institucional, né, isso vem de longe, né, e não, é o que a gente também já vem trabalhando. É por isso que eu trago, então, aqui um referencial, antes que a gente encerre esse nosso primeiro bloco de conversa. Eu já trago um referencial de que a gente não pode pensar a resistência como algo que a gente não está inserido. Você está inserido. Você que está fazendo essa aula aqui está inserido nesse processo de resistência. Seja ele dos quilombos na Amazônia, seja ele do lugar onde você está ou do que você habita e com o que você concorda. Entende o que eu estou falando? Porque a hora que você é funcionário público e aplica a política pública, você está sendo resistente a alguma coisa, a alguma mudança, a alguma dificuldade, a alguma problemática. Ou você vai encontrar resistência ou em outras pessoas, ou você vai ser a própria resistência a mudar as práticas do sistema. E aí não dá para separar isso das questões econômicas, não dá para separar isso das questões políticas, não dá para separar isso das questões educacionais. Embora nós estejamos falando aqui de tecnologias de resistência dos povos quilombolas na Amazônia. E aí a gente tem povos quilombolas no Brasil inteiro. Essa política de destituição dos quilombos, ela é muito presente ainda hoje. Tanto que, politicamente, hoje o Estado brasileiro desconhece e faz de tudo para destituir as terras dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos povos originários, dos povos que são detentores de conhecimento e de saber tradicional. Beleza? Então, nesse momento... Eu acho que seria interessante a gente fazer um recorte muito interessante quando a Sônia coloca essas questões. Eu acho que a gente podia aprofundar um pouquinho nas questões educacional, na questão da saúde, na questão agrícola, cultural e organização social. Então, nós partiríamos para um outro bloco, fechando e trazendo mais esse conteúdo análise, né? e essa análise. Ok?